Os irmãos que viveram no passado não viveram em tempos fáceis. Eles viveram em tempos muito até mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. Então eles tinham autoridade para escrever sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre medo, sobre tantas outras coisas. E nós temos que pegar esse legado cristão que nós temos para quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por lutas, tribulações, angústias, a gente pegar esse legado e nos fortalecer, né? E Paulo aqui nessa carta de agradecimento que ele escreve aos filipenses, ao povo de Filipos, ele exorta os irmãos a ficarem firmes nessa convicção. Esse texto que nós começamos lendo aqui, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre, alegrem-se. E é um texto maravilhoso para a gente não cair na ansiedade destrutiva, para a gente não cair no pavor, no pânico, mas para a gente alimentar nossa alma e, sendo alimentado, termos a paz de Deus. Paulo ele vai falar aqui no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo ele tinha um jeito peculiar de escrever, que ele escrevia e como se ele antecipasse uma pergunta do interlocutor dele. Ele faz isso o tempo todo nas cartas dele. Então, é como se ele estivesse conversando com a gente. Olha, pessoal, povo de Deus, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele antecipa uma possível pergunta nossa. A pergunta que nós poderíamos fazer: ok, Paulo, mas como? Né? Como não andar ansioso? Como não andar ansiosa? Como não estarmos ansiosos em tempos tão difíceis? E ele antecipa essa pergunta que poderíamos fazer e responde. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo ele vai dizer que a resposta à nossa pergunta, como não andar ansiosos, ele responderia assim: orando, suplicando, colocando as vossas inquietações na oração. Você está ansioso, você está preocupado, você está preocupada, você está angustiado. O caminho para não ficar dessa forma, como as coisas fossem se amontoando, a resposta de Paulo é: orem. E faça uma oração colocando os seus pedidos, suas angústias, suas súplicas diante de Deus. Coloquem as suas inquietações diante de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, coloque isso em oração a Deus. Você está inseguro ou insegura, coloque isso diante de Deus. Você está preocupado com a tua saúde, coloca isso diante de Deus. Você está preocupado com o teu emprego, coloca isso diante de Deus. Você está preocupado com o sustento da sua casa, coloque isso diante de Deus. Sua súplica deve ser conhecida a Deus. Mas não só isso, mas também tendo gratidão. Exerçam a ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus, mas tenham ações de graça. A gratidão na Bíblia é ação de graça. É ter uma ação que você chegue na oração também e agradeça a Deus por aquilo que você tem vivido, pelos livramentos que Ele tem te dado, por aquilo que é Deus na sua vida, como Deus age na sua vida, como Deus age na minha vida, como Deus age na nossa vida. E coloque isso em gratidão. Ou seja, você faz as suas súplicas conhecidas a Deus, você alivia a tua ansiedade colocando na oração as tuas súplicas, os teus pedidos, as tuas angústias diante de Deus, mas não fica por aí. Você também, na oração, você agradece, você faz ações de graça a Deus, você tem gratidão. E aí, Paulo vai dizer aqui, a palavra de Deus vai dizer que você vai receber algo precioso de Deus no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Irmãos, o caminhar com Deus, bíblico, ele sempre é uma construção. Quando Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 11, 28, 29, ele estava conversando com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam ouvindo, que tinham peso da lei farisaica, da lei mosaica, mal interpretada pelos fariseus, e aquilo se tornou um peso na vida deles. Ele disse assim: vocês que estão sobrecarregados, cansados, venham até a mim, que eu vos aliviarei, que eu aliviarei vocês. Mas ele continua, ele diz assim: aprendam de mim, ou seja, continuem, não parem por aí. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão então descanso para a alma de vocês, descanso para as suas almas. Percebe que tem duas etapas: o alívio e o descanso. O alívio é naquele momento de que você não está aguentando mais, você chega em Deus e Deus, pela sua graça e misericórdia, alivia a tua alma, alivia a tua angústia, a tua dor. Mas ele quer que continue aprendendo de mim, e vocês encontrarão não só o alívio, mas encontrarão o descanso. Aqui a mesma lógica divina, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está colocando aqui. Você está angustiado, você está preocupado, você está ansioso, você está ansiosa, ore. Apresente a Deus as suas angústias, apresente a Deus as suas súplicas, com ações de graça, e aí você vai encontrar paz. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Essa é a primeira etapa, como lá na passagem em que Cristo fala e oferece o alívio aos seus discípulos. A paz é a primeira etapa dessa promessa que temos aqui também em Filipenses capítulo 4. A paz de Deus, depois que você ora, depois que você suplica, depois que você tem ações de graça, a promessa bíblica para mim e para você é que nós teremos paz. A paz de Deus estará guardando os nossos corações. Mas existe uma segunda etapa. Assim como naquele texto, assim como naquela passagem, nesta passagem existe também uma segunda etapa. E a segunda etapa é, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Essa é a segunda parte da promessa contra a ansiedade, da lição bíblica contra as preocupações e contra a ansiedade. Você pode ficar vivendo de alívio em alívio, de paz momentânea em paz momentânea. Você fica ansioso, vai lá e ora e descarrega, e depois você volta a fazer tudo o que você fazia e vai se enchendo de novo e tem que ficar pedindo alívio para Deus na sua oração. Mas você pode também encontrar algo superior, assim como Jesus prometeu lá em Mateus 11, que nós encontraríamos descanso se continuássemos aprendendo dele, ou seja, estivéssemos sendo discípulos dele. Paulo também está colocando a mesma situação. Você pode estar ansioso, ansiosa, você está não suportando mais, ore. E você vai receber de Deus a paz. Mas existe um segundo passo, existe algo a mais, uma segunda etapa. E aí ele diz, coloque para dentro de você, pense nessas coisas. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem. E aí é um processo, assim como aprender de Jesus é um caminhar que nós vamos aprendendo com Ele e caminhando com Ele, aprendendo, e nós vamos recebendo descanso, que é muito melhor do que o alívio. Quando nós focamos em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é gracioso, quando nós focamos e nossa mente nisso,
Nós não perdemos a paz se nós conquistamos naquela oração contra a ansiedade. Nós mantemos aquela paz. E é isso que a palavra está querendo mostrar para mim e para você. Nós estamos vivendo em tempos de tanta notícia complicada. A imprensa tem feito seu trabalho. Louvado seja Deus por eles, porque estão se arriscando, indo fazer o seu trabalho. Mas praticamente a televisão hoje ela fica o dia inteiro falando do mesmo assunto. E se você cair nessa armadilha de estar enchendo a tua mente desse mesmo assunto todo dia, toda hora, todo momento, provavelmente a paz ela vai embora. A preocupação ela vai tomar conta, a ansiedade vai tomar conta e nós vamos ficar desesperados. Não, nós não temos que fugir da realidade. Assista lá um jornal ou dois, ou alguma reportagem, ou um site de notícia e depois vá fazer outra coisa. Encha a tua cabeça, a tua mente daquilo que é de Deus. Enche a tua cabeça daquilo que é do alto, né? Daquilo que é nobre, né? Agradeça a Deus pelo lar que você tem, pelas condições ainda que estiverem fracas nesse momento, mas agradeça, pense nelas. Pense no teto. Hoje, agora estava chovendo, agora há pouco aqui perto de casa, aqui em casa, e agradeci a Deus pela chuva e pelo abrigo contra a chuva, não é verdade? Pelo pão de cada dia. Agradecemos pelos nossos familiares, por vocês, pela irmandade, pela comunidade de irmãos que temos. Ou seja, focando, lendo bons livros, lendo a palavra de Deus, assistindo bons programas, bons filmes, e etc, 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 enchendo a nossa vida de coisas positivas. Aí não tem como a paz que nós conquistamos, que Deus nos deu, né? Não tem como essa paz ser roubada. Nós vamos mantê-la conosco. Então, o conselho de Paulo para mim e para você aqui hoje é este. Primeiro, alegre-se. Você tem motivo para se alegrar? Tem, sempre temos. Cristo morreu a nossa morte. E nós temos a vida dele. Que motivo maior nós precisamos para estarmos alegres na presença dele? Se estiver ansioso, não ande preocupado com coisa alguma. Como? Como que eu faço isso? Através da oração. Está angustiado, está angustiada, está preocupado, está preocupada, fecha a porta do teu quarto, assim como Jesus ensinou. Vai lá e tenha um momento com Deus, desabafe na sua oração, fale para Deus tudo que está te tirando a sua paz. Faça conhecidas as tuas súplicas diante de Deus. Em seguida, tenha ação de graça. Glorifica a Deus e agradeça a Deus por tudo. E a segunda etapa é, dia a dia, enche a tua mente de coisa boa. Enche a tua mente de coisa boa, de coisa nobre. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai ficar, ela não vai embora. Faça isso, faça isso. Medite diariamente em alguma coisa. Foque em Deus. E logo, logo, tudo isso vai passar em nome de Jesus.